Então vamos lá. Você chega na sua fábrica e a hora que você olha para sua equipe, a hora que você olha para as pessoas, você vê um monte de gente trabalhando. Você vê gente andando de um lado para o outro, fazendo atividades, mas você não sabe exatamente por quê e por que que aquelas atividades estão sendo feitas, né? Você naturalmente já sabe que você está perdendo dinheiro, mas você não sabe exatamente onde. Você está lotado de atividade, você está lotado de trabalho, você volta para casa frustrado depois do dia. Então, esse é um problema de diversos gestores de fábrica. Esse é o problema quando a gente lida com operações, né? E o problema não é a quantidade de pessoas. O problema é falta de método, falta de um método claro de trabalho, do que fazer, quais são as prioridades. Na hora que a gente está no caos, tudo é prioridade. Vira apagar fogo a todo momento e não é essa a maneira certa de trabalhar. Então hoje eu vou falar sobre os três maiores erros e problemas que as fábricas normalmente enfrentam, e eu tenho certeza que um deles você deve estar enfrentando ou já enfrentou. Então, o primeiro erro é falta de padronização. Você tem cada operador fazendo o trabalho de um jeito, você tem produtos sendo fabricados usando parâmetros, usando a máquina, suas máquinas de maneira diferentes, né? Então você tem lá o cara do primeiro turno, produz de um jeito, com uma velocidade, com uma capacidade. O cara do segundo turno produz mais retrabalho, produz menos, tem mais problemas. O cara do terceiro turno, o produto é novamente diferente, você tem um outro tipo de dor de cabeça. Então, o resultado disso aqui é que o problema não é o primeiro, o segundo, o terceiro turno, é falta de padronização, e que cada operador faz de um jeito, cada operador acredita que o melhor parâmetro é aquele que ele está acostumado a trabalhar, né? E porque ele está acostumado a trabalhar daquela maneira, ele vem trabalhando daquela maneira há muito tempo, ele também não vai mudar, né? Ele já está acostumado, aquele é o cenário dele. E aí o problema seu é que você nunca entrega com o tempo certo, você tem produtos e retrabalhos e desperdícios sendo gerados a todo momento, né? E você tem uma barreira muito grande para melhorar. Uma das, da, esse é um dos grandes problemas que toda fábrica enfrenta, né? O segundo problema, a automação. E por mais que a sua fábrica seja não tão automatizada, o problema da automação é que ela só reflete os seus processos. A automação, às vezes a gente pensa que é a solução para tudo, mas ela é a solução se você tem processos bem definidos, se sua base está certa. Agora, se sua base está errada, a automação vai ser refletir uma realidade que não deveria existir. Ela vai replicar processos errôneos, e isso é um outro problema, né? Porque ela simplesmente ela vai padronizar, mas se o seu padrão está errado, ela vai padronizar uma coisa errada. Faz sentido? Hum? Então, esse é um outro grande problema. E aqui a gente também vai falar sobre automação. E o terceiro problema é manutenção, né? Porque ao longo dos anos a fábrica ela vai decaindo, você vai fazendo manutenção aqui e acolá, manutenção, todo mundo sabe que é um grande custo, e de repente você chega numa situação que sua fábrica está produzindo, você tem pedidos, você começa a entregar, e aí de repente sua fábrica quebra. De repente um equipamento que deveria estar produzindo a uma certa velocidade começa a produzir a uma velocidade inferior. Por quê? Porque você não tem manutenção adequada. Então eu também preciso que você preste atenção na sua manutenção. A manutenção ela é um custo, mas ela é um custo que ela tem que ser gerido e gerido de uma forma muito, muito inteligente, porque senão você vai estar gastando muito dinheiro onde você não deve. Sua fábrica vai quebrar sexta-feira, 5 horas da tarde, quando você não tem mais nenhum fornecedor aberto, né? E é normalmente ali que ela quer, né? Então, você precisa também quer te ajudar com manutenção, e aqui eu também vou dar algumas dicas a como evitar problemas de manutenção, tá legal? E muitas vezes a solução ela já está dentro de casa. É você realmente ter um olhar crítico para observar a sua fábrica, né? Eu lembro de uma fábrica que eu ajudei, é uma fábrica que ficava no Egito e era uma linha que ela deveria produzir mais ou menos 10 toneladas por hora de um certo produto. E quando eu cheguei nessa fábrica para ajudar essa fábrica, eu entrei na fábrica, comecei a observar a fábrica
diversos operadores indo para um lado, para o outro, lado para o outro. O meu trabalho lá era ajudar ela a produzir mais. E quando eu cheguei nessa fábrica, eu comecei a visitar os equipamentos, a entender como que eles estavam produzindo, né? Observar o dia a dia. O primeiro dia foi observação, o segundo dia começou a questionar mais os operadores e por que que eles estavam tomando as decisões que eles estavam tomando, por que que eles estavam utilizando os parâmetros que eles estavam utilizando. E o que eu descobri? Eu descobri que, apesar da fábrica ser nova, ninguém ali estava treinado. Cada um falava uma coisa, cada um tinha uma história, cada um acreditava que a máquina deveria funcionar de uma certa maneira, então padronização inexistente. Depois, comecei a fazer um checklist da máquina. Como que aquela máquina tinha, como que ela deveria funcionar, pegar o manual, sabe? E ler o manual e comparar com o que estava acontecendo na realidade. E tinha muita coisa errada. E tinha muita coisa errada, né? Só que tinha coisa que era simples. Tinha uma mangueira, por exemplo, que ela deveria estar conectada na máquina. A mangueira estava lá, ela só não estava conectada. A hora que você conectava, naturalmente a máquina começava a produzir mais. Mas assim, era uma coisa tão simples, era conectar uma mangueira, mas ninguém tinha visto isso. Por quê? Porque tava todo mundo naquele apagar de incêndio e tentando, brigando e discutindo e com um monte de teoria na cabeça. Mas era só conectar uma mangueira que a coisa já melhorava. Mas para isso você precisa realmente parar e olhar de fora com calma o seu problema para poder produzir, né? E aí você começa a entender os parâmetros, começa a conversar com um, com o outro, conversa com o fornecedor, peguei ele pro fornecedor, pedi algumas instruções sobre a máquina, li o manual, e aí fazia sentido utilizar umas certos parâmetros, então devagarzinho ia mudando um parâmetro de cada vez. E em uma semana daquela fábrica, conversando com operadores, entendendo o que cada um estava fazendo, conversando com o fabricante da máquina. Aquela máquina saiu de 10, foi para 11, e a gente chegou mais ou menos de 12 toneladas e meia, né? Para chegar nas 15 tinha muita coisa a mais a ser feita. Mas o ponto é, uma semana, uma semana dentro da fábrica, uma semana conversando com operadores, uma semana se aprofundando dentro do processo, a gente já subiu a capacidade em 25%. Beleza? E não gastou um centavo mais. Não teve que comprar peça especial, não teve que fazer ajuste técnico, não teve. É só prestar atenção. É só prestar atenção e corrigir os problemas que estão na sua cara, sabe? Mas aí muita gente pensa, mas a minha máquina é diferente, a minha fábrica ela é diferente disso, porque na minha fábrica eu não tenho tanta automação, na minha fábrica meu processo é diferente do que essa que você está me falando, né? O ponto é que a gente não precisa mudar tudo de uma vez, mas eu tenho certeza que se você for na sua fábrica agora, tem um monte de oportunidade para você melhorar ela. Você só precisa ir na sua fábrica, você só precisa prestar atenção, você só precisa sair de trás da mesa e conversar com os operadores, conversar com os líderes de produção, porque são eles que sabem o que está acontecendo, são eles que sabem as dores, são eles que sabem o que realmente pega no dia a dia, né? E a hora que você tá lá junto com eles e de repente você faz uma modificação e essa modificação ela dá resultado, isso gera engajamento, isso gera confiança e esse ciclo virtuoso começa a acontecer, né? Então, se eu puder dar um conselho pro um gestor, você gestor de fábrica, é bote seu sapato de segurança e vá para a fábrica. Você precisa conhecer a sua fábrica, você tem que estar na operação. Parte do seu dia, você precisa estar na fábrica. Você não precisa estar o dia inteiro, porque você, como gestor, tem outras responsabilidades. Você precisa olhar custo, você precisa olhar pessoas, você precisa formar sua equipe, você tem um monte de outra responsabilidade. Mas parte do seu dia você precisa ir lá e estar na fábrica, estar junto com os operadores, estar junto com o que está acontecendo. Porque aí você vai descobrir os problemas, você vai conseguir priorizar mais. Quando alguém falar que tem um problema em tal equipamento, em tal processo, na sua cabeça você vai ter uma imagem vívida desse processo. E é isso que precisa estar acontecendo, né? E isso é um outro erro que acontece muitas vezes, que a gente não vai na fábrica, a gente não desce, né? A gente não conhece as pessoas. E, e esse é um erro muito caro, né? É, e aí eu inclusive me recordo de um erro que eu cometi,
que numa certa oportunidade eu tinha que comprar uma máquina e eu acreditei na conversa de um fornecedor e eu comprei essa máquina. Chegou na fábrica, eu acreditava que essa máquina ia resolver o problema nosso e na verdade não resolveu, né? Ela melhorou, mas não resolveu. E aí é discussão com o fornecedor, é estresse, é diretoria questionando se você gastou o dinheiro no local correto, né? Porque toda operação você tem uma certa quantidade de dinheiro, né? Você não pode sair desperdiçando, você tem que ser muito preciso onde você gasta. E o que que isso me ensinou? Me ensinou que a gente precisa estar muito envolvido na operação. A gente tem que estar perto das pessoas, a gente tem que ouvir a opinião das pessoas e não acreditar só em conversa de vendedor. A gente precisa verificar se essa pessoa tem resultado, se essa empresa dá resultado, se aquilo realmente vai, dos seus projetos, você compartilhar ele com sua operação para ouvir opiniões, às vezes eles vão passar pontos que você nem pensou, né? E esse é a base do método Step 6. Então, Step 6, a gente tem 6 passos para melhorar a sua operação. Mas isso não quer dizer que você vai melhorar a sua operação no passo 6. O passo 1 já vai dar muito retorno, né? O passo 1, que é você seguir a sua operação, você ver onde você perde tempo, você começar já a implementar essas ferramentas, você naturalmente já vai começar a eliminar gargalos, naturalmente você já vai começar a melhorar seu produto, naturalmente você já vai reduzir o seu reprocesso. Então, é um método muito poderoso, porque esse método ele foi construído depois que eu já tinha ajudado mais de 25 fábricas. Então, eu vi diversos erros em diversas situações. Eu conheci fábricas em mais de 13 países, então, assim, era uma gama de fábricas diferentes e que eu consegui observar padrões. Então, por isso que eu falo que a sua fábrica provavelmente está perdendo eficiência em uma das áreas que eu vou apresentar nesse método, né? Então esse método são seis passos. Então, primeiro passo, conhecer a sua operação. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer seu produto, você precisa conhecer o seu processo, porque só isso vai te dar clareza para tomar as melhores decisões possíveis, beleza? Segundo passo, você precisa entender como estão os seus custos, então você precisa seguir o dinheiro. Passo 2, siga o dinheiro, beleza? E aqui ele vai dar ferramentas e dar um monte de conceitos interessantes de organização, como você pode mapear os seus custos, tá? Passo 3, projetos que se pagam sozinhos. Eu tenho certeza que tem um monte de projetos na sua fábrica que se você executasse, ele se pagaria, né? Então, ele teria um retorno muito rápido. É o dinheiro que você faria uma ação e naturalmente esse dinheiro voltaria para o seu bolso, ou voltaria muitas vezes para o seu bolso, né? Então, para projetos que se pagam sozinhos. Passo 4, achar soluções. Então, a gente tem um módulo explicando só como e onde você deve procurar para poder achar as soluções dos seus problemas. Então, assim, alguém, em algum momento, em algum lugar do mundo, já passou por um problema igual ao seu e resolveu esse problema. Só basta você achar essa pessoa. E aqui só basta você achar essa solução. E aqui a gente vai falar sobre isso. Passo 5, automação. E aqui a gente começa a fechar. Melhoria contínua. A automação vai estar envolvida. Você precisa automatizar os seus processos. E aqui eu não estou falando de você gastar milhões e milhões em uma automação industrial. Eu estou falando desde coisas simples, mas que já vão te dar retorno. Uma automação básica, mas que já vai eliminar o processo, já vai eliminar uma possibilidade de falha. E passo 6, manutenção. A gente fecha com manutenção. Manutenção extremamente importante para poder garantir que o seu processo ele é confiável, para você saber que tudo está correndo como deveria estar correndo, né? É, uma analogia aqui é você ter um carro bom. Você não vai fazer uma viagem com um carro ruim porque você tem medo dele quebrar no meio do caminho. Essa viagem vai ser horrível, você vai estar tenso. Agora, se você tem um carro novo, um carro com uma manutenção em dia, você sabe que você vai sair do ponto A, vai chegar no ponto B, você sabe que você vai sair da sua casa, vai chegar na praia e tudo tá certo. Seu carro não vai quebrar no meio do caminho. E aqui é a mesma coisa na sua operação. Então, esses são os 6 passos. E aí, né, o primeiro passo, eu acho que ele é o mais interessante e ele é a base de tudo, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou comprar uma máquina nova, eu vou automatizar, eu vou fazer um projeto gigantesco, mas você nem conhece sua fábrica. E aí
Na hora que você compra o maquinário, você faz uma automação, ela não resolve o seu problema, porque tinha vários outros problemas escondidos que você nem sabia da existência desses problemas. Então, de todos os problemas que você achou que você ia resolver, você só resolveu parte deles. E é isso que a gente vai aprender a evitar aqui. Por isso que esse método ele é tão poderoso, porque ele vai fazer você enxergar com clareza todo o seu processo. É como se você colocasse óculos e você começasse a enxergar vários problemas que antes você não enxergava. E já que você conhece esses problemas, agora você pode resolver esses problemas. E a gente também vai dar aqui as ferramentas para você resolver esses problemas. E tudo isso que eu mostrei aqui é só uma amostra, é só falando por cima do que você vai aprender no curso Pare de Perder Dinheiro na Sua Fábrica. Porque lá dentro eu te ensino passo a passo como utilizar esse método, o método Step 6, para você reduzir perdas, para você reorganizar sua produção, para você melhorar os seus resultados com o que você já tem, né? E você assiste e aplica, assiste e aplica. Então, esse aqui não é um curso para você assistir ele até o final e entender conceitos. Esse é o curso de quem quer resolver. Então você vai lá, assiste uma aula, aplica. Aí você já vai resolver uma porrada de problema. Aí você vai lá, assiste de novo uma outra aula, aplica o conceito. Começa a fazer mudanças. E com isso você reduz seu desperdício, você ganha mais dinheiro, você para de perder dinheiro. Beleza? Por isso que esse curso se paga muito fácil. E aí, se você achar que isso faz sentido para você, o que, que eu recomendo? Recomendo você clicar nesse botão aí embaixo, começar a assistir as aulas, porque a ideia aqui é, você não precisa de mais pessoas, você não precisa de um time de engenharia, você não precisa de soluções sofisticadas. 90% é o Pareto, 80% dos problemas você vai resolver com coisas muito simples. E é o que eu quero atacar aqui. Eu quero resolver 80% dos seus problemas. Imagina a sua fábrica com menos 80% dos problemas que você enfrenta todo dia. É isso que eu quero te ajudar. Beleza? Então, se você tem alguma outra dúvida, fique à vontade em me contactar, tá certo? E a gente vai conversando e a gente vai trabalhando nisso juntos. Combinado?